Gostaria de dar mais uma vez as boas-vindas a todos vós e muito especialmente ao nosso convidado de hoje, ao Dr. Carlos Bittencourt, ao qual eu agradeço ter aceito este convite lançado pelo CEBAL. O Dr. Carlos é licenciado em Medicina Veterinária pela Escola Superior de Medicina Veterinária de Lisboa, é mestre em Fisiologia de Reprodução pela Universidade do Utah, nos Estados Unidos, e doutorado em Fisiologia e Reprodução também pela Universidade de Missouri, Colômbia, também nos Estados Unidos. Atualmente é diretor do Centro de Experimentação do Baixo Alentejo, é professor associado do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e docente convidado da Universidade Lusófona de Humanidades. E hoje vamos falar da herdade da abóbora, portanto, do Centro Experimental do Baixo Alentejo, um organismo que se encontra na dependência da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. Este centro tem desenvolvido várias ações na caracterização e conservação de recursos genéticos endógenos, tanto na área animal como na área vegetal. Muito bem-vindo, Dr. Carlos, a palavra é sua. Muito obrigado. Quero também agradecer ao CEBAL este convite e a oportunidade de apresentar aqui um pouco do trabalho que tem sido feito na abóbora ao longo da sua existência já longa. Este centro, como vamos ver, tem várias vertentes em termos de atividade de experimentação e demonstração, embora seja na defesa dos recursos genéticos animais e na defesa das raças autóctones que este centro tenha mais visibilidade em termos de nacional e também internacional. A minha apresentação irei falar um pouco sobre o historial do centro, caracterizar em termos as raças que temos, que existem no centro, algumas estruturas que foram recentemente criadas, nomeadamente um centro de colheita e armazenamento de sêmen, que permite este centro prestar apoio aos programas de melhoramento genético de raças, principalmente pequenos ruminantes que estão em curso. E depois fazer uma apresentação da atividade agrícola também, não só da experimentação a nível dos recursos genéticos animais, mas também da produção vegetal e da olivicultura, e elencar um pouco os projetos que estão em curso ou que estão recentemente terminados em termos de várias áreas da produção agropecuária. Esta herdade da abóbora não é só a herdade da abóbora, são vários prédios rústicos que compõem o Centro de Experimentação do Baixo Alentejo, e o foco desde a sua criação nos anos 60 foi na defesa das raças autóctones. Vemos aqui um exemplo da raça bovina mortelenga, em que, quando foi criado este centro em 1967 e posteriormente na década de 70, foi criado o primeiro núcleo de mortelengo da variedade de Rosilha, que envolvia também criadores da região. Portanto, a nossa ação tem sido muito na caracterização, em programas de conservação e na utilização sustentável destas raças. A utilização sustentável passa por melhoramento genético e passa por valorização dos produtos destas raças. O historial mais recente, em 1977, foi criada, na dependência da Direção-Geral da Veterinária, a Estação de Fomento Pecuário do Baixo Alentejo. Havia uma Estação de Fomento Pecuário do Alto Alentejo, que era Alter do Chão, e uma Estação Nacional de Reprodução Animal, que era na Venda Nova, em Lisboa. Tudo sobre a tutela da Direção-Geral da Veterinária. Posteriormente, passou a ser uma Estação de Seleção e Reprodução Animal, mais vocacionada, como o seu próprio nome indica, para a seleção e para a reprodução animal, e com a horizontalidade dos serviços, em 1983, passou para a tutela da Direção Regional da Agricultura do Alentejo e passou a ter outras componentes e se passou a ter a denominação de Centro de Experimentação do Baixo Alentejo. É composto por vários prédios, o núcleo central, que é a herdade da abóbora, com vários prédios rústicos anexos. Tem outra herdade, que é o Monte Novo e Sesmarias, que dista aproximadamente 2 km deste núcleo central da abóbora, e temos também a herdade de Valformoso, que é um centro de estudos de erosão bastante antigo e que irei também fazer uma breve referência, já localizado no parque, à entrada do Parque Natural do Val do Guadiana, já no concelho de Mértola. As ações que desenvolvemos prendem-se com ações de experimentação e demonstração, embora a nível de projetos de investigação mais básica
também acabamos por ser um laboratório de campo para entidades, por exemplo, como o CEBAL e o INIAV, e universidades desenvolvem aqui projetos de investigação mais aplicada, mas também investigação básica. Portanto, temos tido sempre uma relação direta com os produtores, principalmente criadores de raças autóctones, que recorrem aos serviços não só no apoio técnico, mas também na aquisição de reprodutores para os seus associados. Por último, dentro da formação, temos protocolos com várias universidades, institutos politécnicos, associações de criadores, e temos uma atividade de formação bastante contínua e com algumas universidades de uma forma mais sustentada ao longo destes anos. Entre as áreas de intervenção, como eu referi anteriormente, os recursos genéticos animais tem dado mais visibilidade ao centro da abóbora, mas e associados com as tecnologias reprodutivas, com técnicas de produção animal, produtos agroalimentares como o queijo de cabra e o queijo de serpa, ensaios de variedades, culturas arvenses, núcleo de conservação de solos, técnicas de conservação de solos, combate à erosão, mais associada a Val Formoso, e na área da olivicultura, um grande trabalho ao longo destes anos, que também vou referir em termos estudos de variedades e de adaptabilidade de variedades de olivares. Como a nossa ação é sempre em conjunto com as associações, laboratórios de Estado, universidades, etc. A defesa do recurso genético de animais, os Estados são responsáveis por preservar e utilizar de uma forma sustentável estes recursos, e ao longo dos anos temos assistido a muitas raças que se perderam porque o Estado não estava atento à importância que estas raças tinham. Um exemplo da raça algarvia, que neste momento está numa fase de recuperação, que esteve praticamente extinta, com muito poucos animais agora existentes, tentarmos identificar, a serem tentados recuperar alguns animais ainda existentes. Estes animais são de herdade de Val Formoso. A campaniça preta esteve praticamente extinta, que há uns anos surgiram uma ovelhinha, depois surgiu um borrego, e neste momento temos 40 e tal animais campaniços pretos, que praticamente serão os únicos existentes no nosso país. A abóbora, temos tido sempre relações com universidades, como eu disse, e também com instituições internacionais, e se forem, por exemplo, aqui o Arc Network, embora a informação não esteja muito atualizada, mas a abóbora aparece como um Arc Center dentro desta rede. Também, dentro desta página, aparece o centro como bastante importante na defesa de recursos genéticos animais, e a nível nacional pertencemos à ANIDOP, que é também uma organização que está mais focada na defesa dos recursos genéticos animais. Ora bem, dentro das estratégias para a conservação, sem querer exaustivo, mas a nossa ação vai muito de encontro a estes 5 pontos, ou seja, criamos núcleos de animais para fazer um programa de conservação in situ ou in vivo de raças nacionais. Fomos pioneiros na criação do Banco Português de Germoplasma Animal, na conservação de material genético, sêmen, embriões e células somáticas de raças nacionais, e temos participado em conjunto com as associações nos programas de melhoramento através de recolha de dados para a caracterização fenotípica e genética de várias raças autóctones. Por último, já referi, a forma muitas vezes de valorizar estes recursos é valorizar os seus produtos. E o queijo serpa é um exemplo, o queijo cabra, o carne de porco alentejano, etc. Temos participado em vários projetos que têm como objetivo final a valorização das raças que lhe dão origem. A raça garvonesa é um exemplo. Em 2022 foi feito um protocolo com a Associação de Criadores do Campo Branco, que detinha a posse de 12 vacas no Parque Natural da Costa Vicentina, e havia outro criador, o Dr. Tito Semedo, que tinha uma exploração de garvonesas, e eram as únicas no país. A Direção Regional recebeu perto de 14 animais em 2002, assumiu também, em conjunto com a Associação, a gestão do livro genealógico da raça garvonesa, e atualmente existem 16 explorações em linha pura, com aproximadamente 720 reprodutores. Nós, neste momento, temos aproximadamente 120 vacas reprodutoras e 4 touros, que pretendemos manter como núcleo de conservação in vivo. A martelenga, que é a raça mais carismática do centro, aproximadamente 250 vacas e 4 touros. Recordo que grande parte dos criadores desta variante
Rosilha, que é esta pelagem típica desta raça, tem ligações genéticas ao efetivo da abóbora, não só através de machos, mas também através de compra de reprodutoras. Dentro das raças ovinas, o objetivo é criarmos núcleos de aproximadamente 300 ovelhas para termos um sistema de núcleos de conservação que permitam minimizar a consanguinidade, e temos um núcleo de marina branca, marina preta e campaniça branca. Como referi, recentemente conseguimos já um núcleo de aproximadamente 40 e poucas campaniças pretas que estão na herdade de Valformoso. Na raça serpentina, um núcleo de aproximadamente 200 fêmeas e 14 machos. A raça suína alentejana é explorada no sistema extensivo com venda de reprodutores para criadores e utilização de parte dos animais machos que são acabados em montanheira na época em que existe bolota, portanto, e que são posteriormente comercializados como produtos de DOP. Assim, a nossa ação, como eu referi, tem sido muito no apoio aos que as associações têm em curso, exemplos da Associação de Criadores da Raça Marina, da ACOS com a Campaniça, da Martelenga, da Cabra Serpentina, do Porco Alentejano e da Garvonesa. Damos apoio não só no técnico aos programas de melhoramento, mas também na difusão de reprodutores destas raças. Somos sempre um laboratório de campo disponível para qualquer entidade, unidade de investigação, laboratórios de Estado, universidades e associações que querem desenvolver ações de experimentação e de investigação nestas áreas. Dentro das nossas possibilidades, os nossos animais estão sempre disponíveis para serem envolvidos nestes programas e, como vamos ver, muitos projetos estão agora em curso. Dentro dos programas de melhoramento genético, as associações recebem apoios através dos regulamentos do PDR 2020, e que irá continuar agora com novas medidas, e recebem apoios não só para a conservação ex situ das suas raças, ou seja, a conservação de sêmen, embriões e material de células somáticas ou ADN, e foi criado um banco português de germoplasma animal. Nós criámos uma unidade de um centro de reprodução, que irei apresentar mais à frente, e prestamos apoio às associações, não só no seu programa de melhoramento genético, através de, por exemplo, da inseminação artificial de pequenos ruminantes, mas também há recolha de material para integrar o Banco Português de Germoplasma Animal, sendo nós uma peça importante no programa de algumas destas raças. Dentro do melhoramento, concretamente, estamos a apoiar as raças que têm uma inseminação artificial, nomeadamente nos pequenos ruminantes, e dentro dos programas de conservação, estamos nesta fase a criopreservar sêmen de machos, de pequenos ruminantes e de bovinos também, de raças autóctones, que estão a fornecer material para o Banco de Germoplasma Animal. Portanto, em termos de inseminação artificial, nós temos um centro de colheita de sêmen, onde recebemos os machos que são colocados no centro através das associações de criadores. Esses machos vão ser utilizados como dadores de sêmen e permitem que este material genético seja difundido dentro de rebanhos de criadores no seu programa de melhoramento genético. Na área da conservação, há duas formas, como eu já referi. Uma, estamos a conservar núcleos de animais vivos, outra, estamos a recolher material genético para integrar o Banco Português de Germoplasma Animal. Vemos aqui uma foto de alguns embriões, que estamos nesta fase a congelar não só embriões, mas também e fundamentalmente sêmen. Há uns anos foi criado este Centro de Reprodução Animal da Herdade da Abóbora, uma entidade um pouco independente do centro, portanto, foi licenciado como Centro de Colheita de Sêmen de Pequenos Ruminantes, Centro de Armazenamento de Sêmen de Bovinos, Ovinos e Caprinos, e também podemos fazer recolha e armazenamento de embriões de ovinos e caprinos. Portanto, envolveu vários parceiros, as associações de criadores têm sido uma peça fundamental neste processo, e também colaboração com a INIAV, com as universidades e com outros institutos. Neste momento existem 3 centros licenciados no país. O primeiro a ser licenciado foi o Centro de Oliveira do Hospital, da ovelha Serra da Estrela. Posteriormente licenciámos o Centro da Abóbora como o centro de recolha e armazenamento de sêmen de pequenos ruminantes e armazenamento de bovinos.
Recentemente também a Estação Zootécnica, na Quinta da Fonte Boa, licenciou um centro de colheita para pequenos ruminantes. A nossa ação passa no apoio às associações no programa de conservação, através da recolha de material genético para o Banco Português de Germoplasma e através da inseminação artificial no apoio ao programa de melhoramento. De uma forma muito sumária, os animais, ainda esta semana recebemos animais, integram o centro de quarentena, são sujeitos a um período de quarentena, transitam para o centro de colheita de sêmen, são treinados para dar o sêmen por método vaginal artificial. Este sêmen depois ou é refrigerado e é utilizado em inseminação artificial ou é armazenado e integra o Banco Português de Germoplasma Animal. Portanto, isto é uma estrutura do centro, toda a gente está convidada a visitar o centro e a usufruir dos seus serviços caso necessite de apoio nestas ações. No caso da inseminação artificial, como eu digo, o sêmen é aplicado a maior parte das vezes via cervical e sêmen fresco, é feita a recolha, é processado e vai ser aplicado junto das explorações. O que se destina ao banco, então, é recolhido na exploração, é alvo de um processo que exige alguma tecnologia de refrigeração, processamento, avaliação e é criopreservado em azoto líquido e faz parte integrante do Banco Português de Germoplasma Animal. Uma das áreas que a abóbora também é muito conhecida e que se calhar é porque mais vezes nos vão visitar é pela qualidade do seu queijo. O queijo serpa feito na abóbora é de bastante boa qualidade e o queijo de cabra também, fresco e curado, feito com um leite de cabra serpentina, tem tido um reconhecimento por parte dos consumidores. Também não somos só animais, nós na área da produção vegetal temos protocolos com a DGAV e com o INEAV, disponibilizamos parcelas para ensaios de sementes, não só de milhos, como de cereais e de outras culturas arvenses. Anualmente recebemos as sementes que é necessário ensaiar, delineamos ensaios, campos de ensaio e as entidades que coordenam estas ações vão acompanhando e nós damos o acompanhamento também diário nestes protocolos. O olival da abóbora foi reconvertido no início dos anos 80 com várias variedades, tem várias parcelas, cerca de 20 e poucas variedades de olivares que foram avaliadas em vários estudos sobre os comportamentos de rega, sobre facilidade de apanho, sobre programas de seleção, portanto, uma área, um trabalho com bastantes anos já, como estão a ver, a área inicial foi reconvertida no início dos anos, final dos anos 70, e temos talhões experimentais destas variedades. O olival, isto é umas áreas, penso que são à volta de 200 aves por cada talhão e que têm genoma conhecido, têm toda os dados de produção das várias variedades, portanto, desde variedades nacionais, entre outras estas que aqui temos, até variedades estrangeiras e o comportamento que elas têm nas condições do Alentejo. Aqui há uns anos houve também um projeto muito interessante, desenvolvido, que visava, fala-se agora muito do olival e dos efeitos das águas de escorrências na qualidade dos solos. Este projeto acabou por ter 2 anos só, também foi um projeto bastante interessante. O núcleo Val Formoso está integrado no Parque Natural do Val do Guadiana. É um núcleo que foi criado em 1930, que através de protocolos com a Universidade Nova de Lisboa, Centro de Biologia em Mértola e provavelmente Val Formoso será também uma ligação entre a produção e esta investigação que virá a ser desenvolvida neste centro. Uma componente de estudos de variedades nos anos que foi criada, que pretendia criar um posto agrícola que demonstrasse aos novos ceareiros formas racionais de explorar os terrenos. Na altura o engenheiro José Mira Galvão, da família de Beja, que foi sempre um dinamizador deste processo. Nós temos aí o núcleo da raça campaniça também, como eu estava a referir, estudos de erosão. Eu gosto muito de mostrar este slide porque conseguimos ver aqui uma herdade que tem perto de 300 ovelhas, com uma boa gestão, boas práticas agrícolas. Vemos aqui o limite da herdade de uma fotografia aérea. E vimos uma zona que está altamente erodida, que é alvo de erosão de solos muito pobres, e vemos perfeitamente o limite da herdade, que é demonstrativo de uma boa prática que passa desde curvas de nível, pouca mobilização de solos, rotação de pastagens, etc. Esta imagem é do centro do núcleo, é uma área de aproximadamente 2 hectares, que é coordenado, como eu disse, pela professora Maria José Roxo, em que tem vários talhões
parcelas experimentais em que vieram recolhendo dados de erosão de há bastantes anos para cá, desde os anos 60, e que têm dados sobre perda de solo e que neste momento está a ser alvo até de uma recuperação e processos mais avançados em termos da recolha de dados para evitar muitas vezes o trabalho manual, cada vez há menos. Portanto, o Centro de Estudos de Valformoso é muito alvo de visitas da parte de educação, na componente de educação ambiental, formação, etc. E penso que terá ainda um papel cada vez mais atual neste momento. Estou quase a acabar fazendo um pouco um ponto da situação. Estes projetos de investigação que vimos a desenvolver e a formação que damos tem sido sempre em parceria com várias instituições. Integramos a Rede Regional de Ciência e Tecnologia do Alentejo, que o CEBAL também pertence, e outras universidades. Tivemos alguns projetos que nos permitiram, por exemplo, criar o Centro de Colheita de Sêmen e dar bastante formação em conjunto com a Universidade de Évora e as associações na área das tecnologias reprodutivas e do melhoramento genético de pequenos ruminantes. Em parceria com o CEBAL, estes são os recentes projetos que tivemos, alguns estão concluídos, outros estarão em fase de relatórios final, nomeadamente a valorização do cardo, a seleção do porco alentejano em termos de marcadores moleculares, o projeto da esteva, o projeto da resistência à pieira e às parasitoses, e um projeto que será para continuar, ainda há pouco estávamos falando sobre isso, foi aqui instalado uma população de sobreiros F1, em que instalámos uma população com genoma conhecido e que estão bastante bem desenvolvidos, mas que será de base a estudos sobre o sobreiro. Recentemente, estamos a falar esta semana ou semana passada, em conjunto com a Faculdade de Medicina Veterinária de Lisboa, iniciou-se um projeto sobre o genoma do porco alentejano, não só do porco alentejano, mas também sobre monogástricos, que envolve 11 países europeus, 70 e poucas instituições de investigação, em que vamos estudar a epigenética do porco alentejano em termos da adaptabilidade da nossa raça, como o exemplo do porco alentejano, a condições ambientais extremas e como é que conseguem produzir mesmo e ter características reprodutivas bastante aceitáveis e competitivas em condições adversas. Vamos receber agora animais para a próxima semana, primeira quinzena de novembro, de raças de porcos mais industriais, como porco cruzados Landrace e Large White, e vamos pô-las a parir em condições comparativamente com a raça nacional alentejana e fazer uma série de trabalhos relacionados com a epigenética e a adaptação a temperaturas ambientais extremas. A ideia é comparar um pouco o comportamento destas raças em condições de frio extremo, como o nosso janeiro, parindo em janeiro, e depois pô-las a parir em agosto em altas temperaturas e ver o comportamento delas em termos reprodutivos. Só para ter uma ideia dos protocolos que temos com as várias associações e várias instituições. Por último, a Terra Futura, esta agenda de inovação foi apresentada, penso eu, em setembro, em que são identificadas várias áreas que importa estudar e são criados centros que se pretende venham a ser dinamizados no âmbito do programa de PRR, resiliência, e com muito agrado aparece no Baixo Alentejo, a Abóbora e o Núcleo dos Lameirões como centros que irão desenvolver ações nas várias áreas que importa desenvolver no país. E algumas das áreas já estavam a ser desenvolvidas, por exemplo, na área da produção animal, dos ensaios de variedades, dos cereais, da olivicultura, aparecem outras áreas, como a fruticultura, como estes polos podiam vir a funcionar como laboratórios de campo de entidades e unidades de investigação e laboratórios de Estado que irão desenvolver aqui ensaios e dinamizar um pouco este centro. Está previsto verbas para modernizar o núcleo da Abóbora no primeiro semestre de 2022 e esperemos que este projeto vá à frente e permita viabilizar a continuidade deste centro. Portanto, era fundamentalmente o que eu tinha para dizer. Muito obrigada, Dr. Carlos.